Responsável pela transmissão do vírus Zika e pelo recente surto de febre por Zika e chikungunya no Brasil, o mosquito Aedes aegypti tem estado na mira dos órgãos nacionais e internacionais de saúde pública. O mosquito, na hora que ele se alimenta numa pessoa infectada, o sangue ele vai para o intestino. Os mosquitos eles têm uma membrana peritrófica que participa desse processo todo. O vírus é capaz de atravessar essa membrana e ele passa para a hemolinfa, que seria o sistema circulatório do mosquito. Então, na realidade, o vírus ele não fica somente na glândula salivar. O vírus ele vai para diversos tecidos, incluindo a glândula salivar. E ali ele fica, coloniza essa glândula salivar, e no momento que o mosquito ele se alimenta numa outra pessoa, esse vírus pode ser transmitido. Ele é velho, conhecido em terras tupiniquins. No século passado, foi o principal transmissor da febre amarela. E em meados dos anos 80, o Aedes aegypti foi o grande responsável por transmitir o vírus da dengue em território nacional. Os insetos vetores eles estão presentes basicamente na região tropical e temperada. Porém, quando você vai para essas regiões que são temperadas e frias, o principal vetor de doenças são os carrapatos. Então, nos Estados Unidos, um grave problema de saúde pública, por exemplo, é a doença de Lyme. É uma bactéria, é uma espiroqueta, né, que ela causa uma borreliose, né, a borrelia é o nome dela, ela causa borreliose ou doença de Lyme, que é a doença transmitida por vetor mais prevalente dos Estados Unidos, por exemplo. Se ele tiver a opção de picar um ser humano ou um outro animal, ele prefere o ser humano. O Culex, por exemplo, que é o pernilongo, comumente conhecido como pernilongo, não necessariamente. Tanto que ele vive em beira de rios, se você vai ali no Rio Pinheiros, está cheio de Culex. O Aedes não, ele se adaptou a viver no domicílio e no peridomicílio. Ele é um mosquito urbano. Tanto que ele é o vetor da febre amarela urbana. Né? Ele, apesar de a gente não falar isso, a gente fala muito de dengue, chikungunya e zika, mas o Aedes aegypti é também o vetor da febre amarela. Mas nas regiões onde a gente tem uma incidência de febre amarela é mais o ciclo urbano que ele está envolvido. E na natureza você tem outras espécies de mosquito que fazem essa transmissão. Agora, além de todas essas acusações, o mosquito teria formado quadrilha com outros tipos de Aedes e até com o Culex, o pernilongo comum, para espalhar os vírus pelo mundo. Existe uma diferença de tamanho. O Aedes aegypti ele é maior do que o Culex. O hábito, né? O Culex de fato prefere picar ao entardecer e à noite, né? E o Aedes aegypti ele tem preferência durante o dia. Mas isso não significa que se você estiver num local à noite que tem uma quantidade de Aedes muito grande e eles tiverem acesso às pessoas, não significa que eles não vão picar. Pensando no hospedeiro, nós, né, nos seres humanos, o Aedes aegypti ele é atraído por temperatura. Os mosquitos, de uma forma geral, são atraídos por temperatura. Eles são atraídos também pela concentração de gás carbônico que nós emitimos durante a respiração. Por isso que a gente diz muito que à noite o mosquito, o Culex, gosta de picar à noite, porque você fecha o quarto, começa a respirar e emite esse gás carbônico, e por isso que ele fica voando perto do seu ouvido e fazendo aquele zumbido, né? E um outro fator também, secreções do próprio corpo. Então, nosso suor, mesmo que não seja o suor líquido, mas as secreções corporais, elas também são um atrativo. A gente, inclusive, publicou um artigo agora em 2014, onde nós mostramos isso, né? Nós utilizamos animais de laboratório e utilizamos o suor humano em um desses animais, e no outro animal nós utilizamos uma solução salina, só para mimetizar um tratamento também. E os mosquitos, a maior parte deles foram atraídos pelo camundongo, né, no caso, que foi
recebeu enfim, no seu pelo um pouquinho de suor humano. Um outro fator também que é importante para a atração de mosquitos é a cor, né? A maioria das espécies de mosquitos eles são atraídos por colorações mais escuras, né? Porque nas colorações escuras aparentemente eles ficam camuflados ali e a chance de ser detectado é muito menor. Ao contrário, se você tem uma coloração clara, um tecido claro, na hora você vai ver um mosquito escuro ali e a chance dele ser detectado e eventualmente morto aumenta.